Bem-vindas e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o tema é peso pesado, a teoria da relatividade de Albert Einstein. E não é só uma, né? São duas, na verdade. A especial, lá de 1905. E a geral, de 1915. A nossa missão aqui, com base no material que a gente analisou, é entender como essas ideias deram uma chacoalhada na física de Newton. Totalmente. Mexeram com nossa ideia de espaço, de tempo, de gravidade. E a gente vai mergulhar fundo nisso. A ideia é ver como saímos daquela visão mais, digamos, mecânica do universo. Foi uma mudança radical. Abandonar o espaço e o tempo como absoluto, sabe? E pensar neles juntos como uma coisa só. O espaço-tempo. E daí saiu a famosa equação, né? E igual a mc2. Exatamente. Um dos resultados mais bombásticos. Ok, vamos começar pelo começo. Newton. O universo dele era bem organizado, né? Espaço absoluto, tempo fluindo igual para todo mundo. Isso, um relógio cósmico universal, por assim dizer. E a gravidade era aquela força misteriosa, agindo à distância instantaneamente. Parecia fazer sentido. Onde é que essa imagem começou a ter problemas? Qual foi a crise que o material aponta? Então, o problema apareceu lá no fim do século XIX. As equações do Maxwell da eletricidade e magnetismo previam uma coisa esquisita. A velocidade da luz. Exato. A velocidade da luz no vácuo, c, parecia ser sempre a mesma. Não importava se a fonte de luz ou quem via estava se mexendo. O que não batia com o Newton, né? Para ele, as velocidades se somavam. Pois é. E para piorar, teve aquele experimento famoso, Michelson-Morley. Eles tentaram medir a velocidade da Terra num tal de éter, que seria o meio por onde a luz viajava. E não acharam nada. Nada. Resultado nulo. Aí Einstein olhou para isso e pensou, e se não tiver éter nenhum? E se a velocidade da luz constante for tipo uma lei da natureza? Uma ideia ousada. E foi daí que nasceu a relatividade especial, em 1905. Quais os pilares dela? Sim, basicamente dois postulados. Primeiro, as leis da física são as mesmas para todo mundo que está se movendo em velocidade constante, sem acelerar. Ok, observadores inerciais. Isso. E o segundo, a velocidade da luz no vácuo, c, é a mesma para todos esses observadores. Simples na ideia, mas com consequências bem doidas, pelo que eu li. O material fala de coisas que parecem de outro mundo. E são mesmo contraintuitivas. Se C é absoluto, o tempo e o espaço têm que ser flexíveis, relativos. A ideia de um agora igual para todo mundo. Acabou. A simultaneidade é relativa. Exatamente, depende de quem está olhando. E o tempo também estica e encolhe, a tal da dilatação do tempo. Relógios em movimento andam mais devagar. Isso foi comprovado. Sim, com partículas como os muons que chegam na Terra e com relógios atômicos super precisos. E o espaço também se contrai na direção do movimento. Nossa! E E igual a mc², onde ela entra nisso tudo. Massa vira energia. É mais que isso. A massa é uma forma de energia. Energia ultraconcentrada. Pensa na matéria como, sei lá, energia congelada. E o c² na fórmula? É a velocidade da luz ao quadrado. Um número enorme. Mostra quanta energia está presa em pouquinha massa. É a base da energia nuclear, do brilho das estrelas. Entendi. A relatividade especial mudou muita coisa, mas ela não explicava a gravidade, né? E tinha o problema da gravidade instantânea de Newton, que não combinava com C. Precisamente, a gravidade newtoniana era incompatível, e a relatividade especial só valia para quem não estava acelerando. Faltava incluir a aceleração e a gravidade. E aí veio a relatividade geral 10 anos depois. Qual foi a grande sacada? O material fala do pensamento mais feliz de Einstein. O princípio da equivalência. Uma ideia genial. Imagine que você está num elevador fechado, sem janelas. Ok. Você não consegue dizer se o elevador está parado na Terra, sentindo a gravidade, ou se está lá no espaço acelerando para cima. Localmente, gravidade e aceleração são indistinguíveis. Faz sentido.
E como isso levou a uma nova teoria da gravidade? Se gravidade e aceleração são equivalentes, talvez a gravidade não seja uma força como Newton pensava. Talvez seja a geometria do espaço-tempo se curvando. Uau! A gravidade como curvatura? Exatamente. A presença de massa e energia deforma o tecido do espaço-tempo. Como disse o Wheeler, a massa-energia diz ao espaço-tempo como se curvar. O espaço-tempo diz à matéria como se mover. Então os planetas não são puxados pelo Sol? Não nesse sentido. Eles estão apenas seguindo o caminho mais reto possível, uma geodésica, nesse espaço-tempo curvado pela massa do Sol. Imagina uma bola de boliche numa cama elástica, deformando ela. Uma bolinha de gude que passa perto vai seguir a curva. Que mudança de perspectiva! E como provaram isso? O relatório menciona a órbita de Mercúrio. Sim, a teoria explicou perfeitamente uma pequena anomalia na órbita de Mercúrio que a física de Newton não conseguia. Um ajuste fino que fez toda a diferença. E teve o eclipse de 1919, né? Com observação aqui no Brasil, em Sobral. Isso foi espetacular. Astrônomos mediram a posição de estrelas perto do Sol durante um eclipse. A luz delas foi desviada ao passar perto da massa do Sol, exatamente como a relatividade geral previa. Foi a grande confirmação. E as confirmações continuaram depois disso, imagino. Com certeza. Mais recentemente, a detecção das ondas gravitacionais pelo LIGO e Virgo. São tipo tremores no próprio espaço-tempo. Ecos de eventos cósmicos. Isso, como a fusão de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Detectar essas ondas confirmou que o espaço-tempo é dinâmico, ele ondula mesmo. Incrível. E tudo isso como impacta a nossa vida, assim, no dia a dia, além de explodir a nossa cabeça? Olha, o exemplo mais direto é o GPS que todo mundo usa no celular ou no carro. O GPS depende da relatividade? Sério? Totalmente. Sem as correções baseadas na relatividade, o GPS ficaria impreciso muito rápido, coisa de quilômetros em um dia. Como assim? Tem dois efeitos. Primeiro, pela relatividade especial. Os satélites se movem muito rápido, então os relógios deles atrasam um pouquinho em relação aos nossos aqui na Terra. Dilatação do tempo. Exato. E segundo, pela relatividade geral. Os satélites estão mais longe da Terra, onde a gravidade é mais fraca. Isso faz os relógios deles adiantarem um pouco. E precisa corrigir os dois efeitos. Sim. O sistema GPS tem que calcular e compensar esses dois efeitos o tempo todo, para dar a localização precisa que a gente espera. Sem relatividade, sem GPS funcional. Que loucura pensar nisso. Então, recapitulando. Einstein juntou espaço e tempo, deu pra gente E igual a mc ao quadrado, reimaginou a gravidade como geometria curva, Explicou o universo em grande escala, previu coisas como buracos negros, base para o Big Bang. e ainda faz nosso GPS funcionar. Mas, como toda teoria, ela tem limites, né? O material menciona isso. Sim, tem uma questão fundamental. A relatividade geral funciona maravilhosamente bem no mundo macro, das estrelas e galáxias. Mas ela não se encaixa bem com a outra grande teoria do século XX, a mecânica quântica, que descreve o mundo micro, dos átomos e partículas. Onde elas entram em conflito. Em situações extremas, onde a gravidade é muito forte e a escala é muito pequena, tipo no centro de um buraco negro ou nos primeiros instantes do Big Bang. São as singularidades. Ali, as duas teorias dão resultados que não fazem sentido juntas. Então ainda falta algo. Falta. A gente precisa de uma teoria que una as duas, uma teoria da gravidade quântica. É um dos maiores desafios da física hoje. Fascinante. Fica então a reflexão final. Se o próprio tecido do nosso universo, o espaço-tempo, pode se curvar, pode ondular, que outras propriedades malucas será que ele tem, esperando a gente descobrir? Exato. O que mais essa estrutura fundamental da realidade pode nos revelar? É uma pergunta que continua movendo a ciência.